Irmãos, essa última semana foi uma semana de uma decisão importante para mim. E eu precisei tomar uma decisão e não sabia exatamente qual decisão eu devia tomar. Então eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Quero ouvir a Tua voz, Senhor, me mostra a Tua vontade. Eu quero e preciso muito, Senhor, discernir qual é a Tua vontade para a minha vida nesse aspecto prático. E foi interessante porque eu fui dar uma corrida, e enquanto eu corria eu ia conversando com o Senhor, e lá para as tantas eu fui dizendo assim: Senhor, Deus, eu preciso, Deus, é hoje, tem que ser hoje à noite. Hoje à noite você vai falar comigo, eu preciso que hoje à noite eu tenha uma resposta, uma direção da Tua parte. Me mostra, me dá um sinal. E aí de noite, por capricho de Deus, Ele resolveu atender. E Deus me mostrou o que eu precisava fazer e como eu tinha que lidar com aquela situação. Eu fiquei impressionado assim. Depois que Deus falou comigo, eu disse: caramba, velho, Deus falou. Sabe, que a gente acredita que Deus fala. Só que a gente não acredita que Deus fala, entendeu? A gente fala assim: Deus vai falar com você e tal. Mas você nunca espera que Deus venha para você e diga assim: olha, filho, você estava pedindo uma resposta, é essa a direção. E eu fiquei vibrando, saí ligando para algumas pessoas, dizendo: olha, Deus falou comigo, e eu acho que é por aqui, Deus está mandando eu ir por esse lado e tal. E foi tão interessante, nessa mesma semana eu vi um vídeo de uma mulher que era surda, completamente surda, e inventaram um aparelho lá não sei onde, e colocaram um aparelho nela, e pela primeira vez ela pôde ouvir. A pessoa que estava fazendo a entrevista com ela começou a dizer assim: olha, você está me ouvindo? E quando ela realmente ouviu aquela frase, ela começou a chorar, começou a se tremer, e ela não acreditava naquilo. E a pessoa começou a dizer assim: olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, esses são os dias da semana. Aí ela chorava mais ainda. Aí depois ela começou a dizer: olha, os meses, tal e tal e tal, você está me ouvindo? E a mulher chorava mais ainda. E aquela cena emociona quem está vendo, porque aquela pessoa estava ouvindo pela primeira vez. E você entrar numa nova dimensão é impressionante. Quando você está numa nova dimensão, quando você experimenta uma coisa que você nunca experimentou, você fica em êxtase. Você vai vibrando e não sabe, puxa vida, e a sensação às vezes é que você só vai chorar. Quando ouvi o Senhor falar pela primeira vez, eu tive uma reação muito parecida com aquela. Quando a gente é surpreendido pela voz de Deus, a gente fica como esse surdo que pela primeira vez experimenta a dimensão dos sonhos do Espírito Santo. A fé cristã, ela não é uma fé que crê num Deus para além das nuvens. Nossa fé implica num ser relacional. Deus é um ser relacional. Ele é tão relacional que ele era relacional antes mesmo de criar os humanos. E como pode ser isso? É claro, ele era um ser relacional em si mesmo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando mutuamente. É por isso que a gente pode dizer que ele é amor. Ele não sente amor, ele não é só amoroso, ele é o amor, diz João. E quem não ama não conhece a Deus. Agora, por que a gente pode dizer que Deus é amor? Se Deus é eterno, nós não somos. Como poderia dizer que Deus é amor? Quem ele amava? Ele amava a pessoa do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo, mutuamente. É por isso que ele é um ser relacional. Ele nos faz por uma relação. Agora imagina você uma relação onde as pessoas não se comunicam. Pedro, eu estava outro dia num restaurante, eu vi uns casais sentados e eles conseguiram entrar, comer e sair sem uma conversa. Você percebe que um casal não vai bem quando falta assunto, quando falta papo, quando ele já não tem mais prazer de conversar um com o outro, porque a conversa sinaliza uma relação.
Agora, você acredita mesmo que você ora e pede a Deus e você fala: Senhor, eu preciso disso, Deus, muito obrigado por aquilo, e Deus, da parte dele, não nos dará a resposta? O Salmo 95, versículo 8 diz: se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. É porque é provável às vezes que a gente ouça a voz de Deus, mas como a gente não tem intimidade com Deus, a gente endurece o nosso coração. Não é que Deus não fale, é que nós às vezes não estamos disponíveis para ouvir Deus. Um texto que eu acho lindo é Lucas capítulo 24, versículo 32. Se você quiser, você pode abrir comigo, Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas capítulo 24, versículo 32 diz o seguinte: e deixe-me colocar você no cenário dessa frase. Os discípulos de Emaús estavam completamente frustrados. Eram pessoas que tinham decidido seguir Jesus e estavam seguindo Jesus durante muito tempo. E a expectativa deles era de que Jesus fosse ser um libertador, muito mais do que um libertador espiritual, um libertador político. E quando eles veem aquele cenário da sexta-feira, Jesus está preso, crucificado e fora morto, tiram o corpo dele, colocam dentro de um túmulo. Aquela cena foi trágica, e não foi trágica simplesmente pela tristeza da morte, mas foi trágica pela tristeza da morte dos sonhos. Eram planos que tinham sido escorridos de água abaixo. E o que acontece é que no domingo eles voltam para casa frustrados, dizendo: olha, como é que vai ser a nossa vida agora? O que a gente vai fazer? E eles estão arrasados. E de repente aparece alguém e começa a conversar com eles. Chega assim: e aí, como é que vocês estão? O que vocês estão falando? Sobre o quê? Quais as novidades? E eles começam a dizer assim: és tu, porventura, o único que tendo estado em Israel, desconhece as ocorrências dos últimos dias? Só que quem estava perguntando era Jesus. E eles começam a falar de Jesus para Jesus. E aí lá para as tantas, Jesus diz assim: olha, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que as Escrituras nos mostram, e de Moisés, ou seja, do Gênesis em diante, até os profetas, no final do Antigo Testamento, começou a dizer tudo que os profetas e outros personagens bíblicos diziam acerca do próprio Cristo. Mas ainda assim, aqueles homens estavam tão cegos na sua tristeza. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos: tristeza cega. A tristeza, inclusive, nos deixa surdo. Quando a gente está triste, é muito difícil a gente reconhecer a voz de Deus, porque mistura os nossos sentimentos todos com conselhos, às vezes conselhos não muito bons. O fato é que depois que ele convida Jesus para comer, e Jesus está lá, e ele pega um pão, e Jesus fez isso tantas vezes, senta com eles, pega um pão, e Jesus faz um gesto que ele sempre fazia, que era partir o pão. E quando Jesus começa a partir o pão, eles olham assim e dizem: eu conheço alguém que parte o pão assim. E os olhos deles foram abertos. E aí eles dizem uma coisa que eu acho linda. E aí, versículo 32 diz: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava? Agora olha bem para mim. Às vezes na nossa vida, nós temos uma experiência marcante, o que dá início à nossa caminhada na fé. E nós estamos caminhando muito bem com Deus e a gente fica empolgado. A gente está no ônibus, alguém pergunta a hora e você diz assim:
2:50, Jesus ama você, viu? E se você for um pouco mais discreto, você diz assim, mas menina, lá no salão, menina, eu estou numa igreja, olha, o pastor é uma benção, é um gordinho abençoado, vamos lá para você conhecer ele. Você fica empolgada. Aí você chega, põe um louvor no carro e aquele louvor começa a falar contigo. Você chega no trabalho toda chorosa. Você vai para casa e de repente dá aquela vontade de você ler a Bíblia. Você abre aquele livro que já estava empoeirado e acha um texto que faz sentido para você. E parece que é Deus na sua sala diante de ti. Só que a nossa tendência humana é nos afastarmos da intimidade com Deus e nos aproximarmos das metodologias religiosas. Então você começa a vir, você começa a frequentar um espaço, algumas reuniões, aí você diz assim, poxa, Martô, ele prega tão bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele falar com Deus, para Deus falar comigo através dele. É tão bom, eu só sento, ele chega, é tão gostoso. Aí você diz assim, eu não preciso mais abrir a Bíblia e tal, está tudo funcionando tão bem. A gente vai se afastando da voz de Deus. A minha pergunta para você hoje, essa é uma pergunta inicial, é quanto tempo faz que Deus não fala contigo de forma que você sente o seu coração queimar? De forma que você sai dizendo assim, Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. E nós ouvimos Deus não com os ouvidos, mas com o nosso coração. A minha oração hoje é que Deus fale contigo. É de que você saia daqui hoje dizendo assim, eu quero ouvir a tua voz mais e mais. Eu não quero terceirizar a comunicação. Eu quero, Paizinho, que você venha comigo. Enquanto a gente caminha, assim como os discípulos de Emaús. Vem, divino companheiro. E vai falando, porque eu quero experimentar o meu coração queimar. Essa é a dimensão do mistério. A fé cristã não é só razão, é mistério. São as coisas que a gente não consegue explicar. Irmãos, eu posso dizer a vocês que Deus fala. Um outro texto que eu acho lindo, que está lá em João, você não precisa abrir, mas eu acho belíssimo quando Jesus começa a se denominar como o pastor, e ele diz, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. No capítulo 10, ele começa a dizer o tempo inteiro, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. E quando ele começa a falar das ovelhas, ele diz assim, olha, as ovelhas conhecem a minha voz, elas conhecem a minha voz e me seguem. Elas conhecem a minha voz. A minha pergunta é, você é capaz de ter tanta intimidade com Deus a ponto de dizer, opa, essa não é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. O profeta está dentro de uma caverna, aí começa a cair um toró danado, um vento impetuoso, trovão, relâmpago. Mas ele não se ilude, aquela não era a voz de Deus. Agora passa um ventinho suave, quase imperceptível, tão discreto, mas não discreto o suficiente para um coração que conhece a voz dele. E ali estava Deus e a sua voz. Eu oro para que hoje você saia da mornidão espiritual, para que você volte ao primeiro amor, volte a ouvir aquele que sempre fala. Mas infelizmente nós é que não ouvimos. Qual é a dificuldade de ouvirmos a voz de Deus? É que a voz de Deus pode ser confundida com outras vozes. E me permita dizer pelo menos 4 tipos de vozes. O primeiro tipo de voz é a voz do demônio. A gente também não pode excluir. Eu sei que muitas igrejas por aí falam demais disso. Dão muito ibope, mas a gente também não pode excluir de que o demônio fala. Uma pessoa chegou para mim outro dia e disse que teve um sonho horroroso de madrugada.
E ela acordou, e quando ela acordou, ela estava sozinha no quarto de um hotel. E ela começou a ouvir uma voz dizendo: abre a janela e pula. Abre a janela e pula. E ela se segurava nas coisas. E ela lutou durante toda a madrugada. Essa não era uma voz de Deus. Não havia mais ninguém ali. Essa é uma voz que clama por morte. Existe um outro tipo de voz que é a voz de nossa imaginação. A nossa mente é tão fértil que a gente consegue dialogar conosco. É engraçado às vezes, Djalma, porque eu estou dirigindo e aconteceu isso. Ontem eu fui pregar lá em Garanhuns e às vezes eu me calo. E depois quando eu falo uma coisa que para minha esposa não tem nada a ver. Ela: como é, rapaz? É o quê, menino? Só que eu estava conversando comigo já uns 5 minutos. E eu ponho ela no papo, já no finalzinho do papo. Ela: amor, presta atenção, olha o que tu me disse. Eu disse: foi mal, eu esqueci o contexto. Porque a gente fica conversando conosco mesmo, e as nossas ideias às vezes podem ter tanto ar de piedade, que pareçam ser a voz de Deus, mas não são. Eu já tive algumas ideias que eu achei que era a voz de Deus, mas não era. Vocês daqui sabem bem disso. Antes de me casar, eu disse assim: olha, eu quero ir para a África. Tem tanta gente precisando, eu vou morar na África. Carol topou, vou embora. E aí eu percebi que aquela era a voz da minha imaginação, era a voz do meu desejo, mas não era a voz de Deus. Porque as pessoas diziam para mim assim: não, eu acho que você devia ficar aqui. E eu comecei a orar, e Deus só fechava as portas, até que ficou claro para mim que era a minha voz, não era a voz de Deus. Uma terceira voz que a gente pode ouvir é de uma pessoa eufórica, que acredita que Deus está usando ela. Isso já aconteceu comigo. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Prestem bastante atenção. Eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas. Eu vim de uma igreja pentecostal e acredito nisso, está nas raízes de minha crença. Mas eu já vivi momentos, João, de pessoas chegarem para mim e me darem palavras, tipo aquela: assim diz o Senhor, jovem. E eu dizia: então diga. E quando ela dizia uma coisa assim, nada a ver. Só para você ter uma ideia, eu já recebi 2 profecias de casamento. Olha, a tua é esta. As irmãzinhas queriam me casar com uma pessoa que Deus não queria. E eu nunca recebi uma profecia de casamento para casar com a minha esposa, com quem sou tão feliz. Pessoas às vezes se excedem. Olha, João, pessoas são como crianças, às vezes fazem xixi na sala. E a gente tem que dizer: vai crescer um dia cresce. Não é para ficar com raiva, nem brigar com Deus. A gente entende. Um dia essa pessoa cresce. Mas às vezes as pessoas podem confundir a voz de Deus com a voz de outras pessoas eufóricas. Mas existe uma voz, e essa é a voz de Deus, que é inconfundível. Quando Deus fala, a gente pode identificar de algumas formas. E é sobre essas formas que eu queria falar. Agora, antes, eu queria, junto a você, preparar o terreno para a voz de Deus. O que a gente precisa para ouvir a voz de Deus? Primeiro, eu queria dizer para você que Deus, Ele não disputa com o barulho de nosso coração. A nossa mente agitada só atrapalha a voz de Deus. Eu acho interessante porque tem uma música de Gil que diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz. Eu queria desafiar você em alguns momentos de oração, intimidade, você passar um tempo em silêncio dizendo: Deus, ministra o meu coração. Eu quero desafiar você a preparar o terreno para a voz de Deus, silenciando o seu coração e buscando a Ele. Uma segunda coisa que a gente precisa ter é sensibilidade. E essa sensibilidade só é conquistada com intimidade. Daniel fez toda a diferença na Babilônia.
E ele conseguia desvendar os sonhos, e ele conseguia sentir as mudanças que estavam por vir. Sabe por quê? Porque Daniel passava muito tempo em oração. As pessoas tentaram proibi-lo, mas ele tinha tanta intimidade com Deus que a voz de Deus, quando soava, ele dizia: opa, essa eu conheço. Uma história que eu acho linda nas Escrituras é a história de Ana. Ela está chorando. As pessoas confundem ela com uma mulher embriagada, mas ela sabe com quem estava falando, e Deus fala com ela. É essa intimidade que a gente precisa. É dessa conversa com um amigo que eu estou falando. A terceira coisa que a gente precisa fazer para preparar o nosso coração é dizer para si mesmo: eu aceito qualquer resposta que vier da tua parte, Deus. Porque Deus, e preste bem atenção nisso, Deus só diz não para quem está disposto a obedecer. Eu conheço pessoas que estão tão fixas em algumas ideias, que elas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque elas querem muito fazer o que elas querem fazer. E se Deus dissesse não para elas, seria um grande problema. Aí depois elas quebram a cara e voltam dizendo: por que Deus me deixou fazer isso? E eu que observei todo o processo, fico às vezes dizendo assim: mas é que você não falou com ele, e você não deixou ele dizer não para você. Deus só diz não para quem sabe obedecer. Agora eu queria fazer um parêntese aqui importante. Ouça isso, irmão. Se o teu Deus nunca te exorta, se o teu Deus nunca é contrário a algumas práticas suas, se você às vezes não se sente envergonhado porque o teu Deus não te fala diretamente o que você está fazendo de errado, se o teu Deus, ele nunca diz para você: olha, não é assim e não pode. Se o teu Deus não diz: essa porta eu não vou abrir, ponto final, é muito provável que não seja Deus que você está adorando, mas uma versão divinizada de você mesmo. É porque o homem é tão imaginativo que ele é capaz de criar um Deus para adorar, e esse não é o Deus dele. O nosso Deus, ele tem que ter a liberdade de nos dizer não, de dizer: não, essa é a minha vontade para a tua vida. Será que você adora a Deus? Ou você criou um Deus para adorar um self divinizado? Agora, uma coisa que a gente perdeu na cultura da nossa igreja é de fazer anotações. Mas essas anotações às vezes são tão importantes. Quando eu cheguei na igreja, eu não sei se ainda tem, mas tinha uns papéis e umas canetas disponíveis. E as pessoas tomavam notas. Hoje eu queria desafiar você a tomar nota de 5 perguntas que você faz para si mesmo, para identificar se é a voz de Deus ou se é a voz de teu coração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente confunde o que é nosso e o que é de Deus. Quantas vezes você já precisou tomar uma decisão e você tem uma vontade e você não sabe se essa vontade é também a vontade de Deus? Como fazer para você identificar se é Deus que está falando contigo ou se são só estímulos externos? Eu vou te dar 5 perguntas que podem te ajudar a identificar isso. Como reconhecer a voz de Deus? Em primeiro lugar, pergunte: o que Deus está me dizendo? O que essa voz me diz está de acordo com a palavra dele? Esse é o princípio regulador mais seguro de todos, porque Deus não é Deus capaz de se contradizer. Deus não pode dizer uma coisa para você e dizer outra coisa na palavra. A vontade revelada de Deus nessa palavra é imutável, é absoluta. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas já não têm mais
verdades absolutas. Charles Melman, um psicanalista moderno, faz uma readaptação da psicanálise de Freud, e ele diz que a geração de Freud era uma geração repressora, uma geração onde tudo era proibido. Mas hoje nós vivemos numa geração onde tudo é permitido, e as doenças de antigamente não são mais as doenças de hoje, porque as doenças de antigamente eram fruto da repressão, hoje é fruto do excesso de liberdade. É por isso que antigamente se tinha histeria e hoje se tem síndrome do pânico. Essa palavra é imutável. Se você não conhece a palavra de Deus, provavelmente você não vai entender a voz dele, você não vai aceitar o que ele diz, porque ele já revelou a vontade dele para nós nas Escrituras. Eu conheço tanta gente que lê tanta porcaria por aí. Adolescentes que leem séries de livros desse tamanho que eu fico assim dizendo: rapaz, você leu isso tudo? Li. Fala de quê? Fala de um pequeno bruxo. Olha, fala de um casal. Bobagem americana. Isso é vida eterna. Essas são palavras que libertam a gente. Eu ontem estava jantando e vi a propaganda de uma nova novela da Globo. O nome é Babilônia. E se eu entendi bem, uma mulher, uma senhora, deixa toda a família para se lançar num amor com uma outra mulher, também mais velha. E eu fico pensando onde que a gente vai parar. E como fica a cabeça, não sua, porque você já está formado, você já tem as suas estruturas montadas, mas como fica a cabeça do seu filho. Deus nunca vai te dizer alguma coisa que possa contradizer o que Ele já disse na sua palavra. A primeira pergunta que você faz, se você ouvir uma voz e quer saber se essa voz é de Deus ou não, é perguntar: está de acordo com a palavra de Deus? A segunda pergunta é: me faz parecer mais com Cristo? Me faz parecer mais com Cristo? Um dos livros mais lidos na fé cristã, e eu te indico esse livro, se não me engano, é de Charles Swindoll, em Seus Passos, o que faria Jesus. Essa voz te manda fazer uma coisa que Jesus faria. Passa pelo crivo daquele que foi o Verbo. Às vezes a gente ouve umas coisas que enchem o nosso coração, agradam os nossos olhos, mas não tem nada a ver com Jesus. A palavra, inclusive, pode ser usada de forma equivocada. É possível tirar um texto do seu contexto e fazer esse texto se transformar numa outra coisa. É por isso que tem tanta igreja falando bobagem por aí. Por quê? Porque leem da palavra, mas não leem a palavra. Por exemplo, quando Satanás vai tentar Jesus, o que ele usa? O que ele usa? Ele não está falando a palavra, mas está falando da palavra. Agora, olhando para Jesus, não tem como você dizer o que ele não foi. Portanto, se essa voz está soando em teu coração, a segunda pergunta é: isso me faz parecer mais com Jesus? Uma terceira pergunta é: o que os meus amigos na fé pensam disso? O que os meus irmãos na fé pensam disso? Sabe, Silvinho, a gente às vezes tem umas vozes e a gente fica pensando: será que isso é Deus falando comigo? Sabe uma coisa que nos ajuda a identificar? Conversa com outras pessoas. Junta 2, 3, 4 amigos e compartilha com eles a ideia. Se todos os seus amigos na fé, e eu não estou falando qualquer amigo, estou falando gente que conhece e ama Jesus também, porque amigos falam muita bobagem para agradar-nos, e a gente faz muita bobagem achando que eles estavam falando a verdade.
Mas imagina que você teve uma ideia, você chega na igreja, você compartilha, ninguém, absolutamente ninguém acha que você tem que fazer aquilo, mas você acha que tem que fazer aquilo. Provérbios capítulo 11, vamos a Provérbios capítulo 11, versículo 14. Versículo 14 do capítulo 11 de Provérbios diz assim: sem diretrizes a nação cai. Agora preste bastante atenção nessa parte. O que salva é ter muitos conselheiros. Há um outro texto nas Escrituras que diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu li Provérbios capítulo 11, versículo 14. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha bem para mim agora. A gente já está caminhando para o final, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando você tem decisões sérias a tomar, você tem homens e mulheres de Deus a quem recorrer? Conselheiros que vão te ajudar a decidir as coisas através da palavra, que tenham maturidade, sabedoria, equilíbrio na fé. A primeira pergunta que você tem que fazer é: está de acordo com a Bíblia? A segunda pergunta é: me faz parecer mais com Cristo? A terceira pergunta é: o que os meus irmãos na fé pensam disso? Uma quarta pergunta é: é condizente com a forma como ele me fez? Isso merece uma explicação. Uma vez, Hélio, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, Deus está me chamando, pastor. Eu falei: é mesmo, irmã? Para quê? Eu vou ser cantora. Você vai ser cantora, irmã? Você é cantora gospel. Eu disse: é mesmo? Ela é. E aí ela me constrangeu com uma pergunta: você quer que eu cante um pouquinho aqui para você? Eu quis dizer não, mas não tive coragem. Ela disse: eu vou cantar. E vou cantar uma música, pastor, que eu mesma fiz. Foi Deus que me deu essa canção. Que coisa linda. Escute. Ela começa. Naim, quando ela começou, parecia um birimbau desafinado. A música era um repeteco de 2 frases, do começo ao fim, repetia as 2 frases. E aí no final ela termina dizendo assim: foi Deus que mandou. Eu fiquei pensando assim: como Deus seria capaz de dizer para essa mulher fazer essas coisas e passar vergonha? Se Deus chamou essa mulher para ser cantora, por que Deus não deu uma voz para ela? Vocês estão entendendo? Porque Deus não põe talento no coração dela e habilidades para que ela possa desenvolver isso que Deus chamou. Na verdade, essa irmã olhava as pessoas cantando lá na frente da igreja. E um dia ela começou a dizer assim: é tão bonito, eu quero ir. E a vontade dela assumiu o rótulo de Deus. E ela começa a achar que Deus está mandando uma coisa que Ele não mandou, porque Deus não fez ela para aquilo. Eu acho uma coisa belíssima nas Escrituras, é de que cada um tem o seu chamado, Pedro. Tiago, não adianta você querer parecer com alguém, porque cada um tem o seu chamado. Quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu ouvia muito alguns pregadores. Entre eles, eu ouvia muito Caio Fábio. E eu ouvia tanto Caio Fábio, que eu comecei a pregar igual Caio Fábio. Aí um dia um irmão saiu assim e disse assim: rapaz, que mensagem abençoada você deu. Me lembrou Caio, do começo ao fim. Aí eu disse assim: olha, então tem alguma coisa errada. Porque eu não sou Caio. E Deus não me chamou para ser Caio. Deus me chamou para ser Thomas. E aí eu comecei a dizer: Deus, me usa para o que tu me chamou para ser. Deus está te chamando para ser o que Ele já te deu habilidade e talento para ser.
Essa é a voz de Deus. Mas Deus está te chamando para fazer uma coisa que você não leva o menor talento, a melhor habilidade. Pense bem, talvez seja só a voz do seu coração. E o coração é enganoso mais que todas as coisas. Tem um corredor chamado Eric Liddell. Ele era um cristão e ele foi um corredor excelente. Alguns anos depois de ser um grande corredor, ganhar maratonas, ele tornou-se missionário na China. E a noiva dele não sabia esperar. Ela ficava achando que ele perdia tempo quando ele fazia as corridas dele. E um dia ela escreve uma carta para ele, e essa história inspirou um filme que alguns de vocês viram, tenho certeza, Carruagem de Fogo. Quem já viu, levanta a mão aí para denunciar a idade. Mas tem um texto nesse filme que eu acho lindo. Ela diz assim: quanto tempo mais você vai correr? Por que você gasta tanto tempo correndo? Aí ele diz assim: meu bem, Deus me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto que Deus lá do céu sorri para mim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você está no tribunal, fazendo o que você sabe fazer, Deus sorri, porque foi para isso que Ele te chamou. Quando você entra dentro de uma sala de aula, diante de 50 alunos, e você dá aquela aula brilhante, Deus sorri, porque foi para isso que Deus te chamou. E talvez Deus esteja te chamando para fazer uma coisa que Ele já te deu habilidade para fazer. Agora, se a voz está te mandando fazer uma coisa que você não tem o menor jeito para fazer, não é a voz de Deus. Por último, a quinta pergunta que você deve fazer para identificar e reconhecer se é a voz de Deus ou é a voz do teu coração é: sinto paz? Sinto a paz de Deus em mim? É possível que em alguma situação você consiga responder positivamente as 4 primeiras perguntas. Talvez você olhe para essa situação e diga assim: está de acordo com a Bíblia? Me faz parecer mais com Cristo? Os meus irmãos em Cristo aprovam isso. Eu tenho habilidade para fazer. Aí você está diante de uma decisão, mas você não tem paz. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se eu estou falando sozinho aqui. Você já esteve prestes a tomar uma decisão e havia um desejo, quase que uma voz em seu coração, mas você não sabia se era o tempo ou se era aquela forma de fazer, e você ficou naquela angústia, se era a voz de Deus ou se era a sua voz. Se você já passou por isso, junte-se a mim, levante sua mão, eu quero identificar. Que bênção, não estou falando sozinho. Sabe qual é o que pode fazer a diferença? A paz de Deus. É a paz de Deus. Às vezes a gente ora e diz: Senhor, se for da tua vontade, põe paz aqui dentro. Põe paz aqui dentro. Às vezes eu atendo alguns casais que estão pensando em casar, mas estão em dúvida. Eu digo: olha, casar é uma coisa tão séria, que se você não começar com paz, quando vier os tempos de guerra, você não segura a onda. Sem paz não se deve tomar decisões. Eu quero ler um texto para terminar, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Primeira Coríntios capítulo 14, versículo de número 33. É um textozinho tão curto e tão poderoso. 1 Coríntios 14, versículo 33, diz assim: pois Deus
não é Deus de desordem, mas você está diante de uma oportunidade, mas aqui dentro está uma bagunça, uma inquietação, medo, ansiedade. Você não está seguro, você não tem firmeza. Ore e peça sabedoria a Deus, porque é muito provável que Deus não esteja nesse negócio. Porque se é de Deus, Ele vai colocar paz em seu coração. Ele vai ministrar paz ao seu coração. Se você puder ir comigo para a gente encerrar em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses é depois de Filipenses. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz, ouça bem isso aqui, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Às vezes Deus vai te chamar para coisas difíceis. Nem sempre Deus te chama para estar em ambientes de paz. Nem sempre Deus te chama para fazer coisas fáceis. Mas Deus não trabalha com paz externa, Deus trabalha com paz interna. Lá fora pode ser uma grande guerra, mas aqui dentro habita uma santa paz. Que Deus possa ministrar o teu coração e que você possa ouvir a voz de Deus hoje. Quero que você, se assim desejar, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Um texto que se repete em Apocalipse várias vezes é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez hoje Deus ministrou o teu coração. Quem sabe essa semana é semana de decisões ou de mudanças. Quem sabe você tem uma voz aí dentro e você não sabe se é voz de Deus, se é voz de teu coração. Eu quero orar por você. Jesus, muito obrigado porque Tu nos deste a Tua palavra. E através dela, Senhor, nós já temos a nossa vontade, a Tua vontade revelada para a nossa vida, Senhor. Nos dá o prazer e a esperança de conhecer cada dia mais desse santo livro. Jesus nos convida, Senhor, hoje a ser mais parecidos contigo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que nós possamos ser identificados pelos demais como pessoas que parecem com Jesus de Nazaré. Deus, eu te peço que ponham amigos e irmãos em nossa caminhada, que tenham sobriedade, equilíbrio, sabedoria para nos orientar, para nos aconselhar, porque Tua palavra diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Jesus, muito obrigado porque Tu confirmas o nosso chamado, nos dando a habilidade e a potência de ser o que Tu queres que sejamos, Pai. Dá que as nossas atitudes aqui na terra Te façam sorrir lá no céu. E Jesus, ministra a Tua paz. Ministra a Tua paz em cada decisão que vamos tomar,
em cada passo que vamos dar, ainda que seja em direção a coisas tão difíceis, ainda que seja em direção a um mar vermelho ainda fechado, que haja paz em nosso coração, que a paz de Cristo seja o árbitro em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.